Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre mais uma farsa do Bolsonaro que caiu, né? Já caiu mais uma farsa dele esse mês, graças a duas notícias excelentes que saíram essa semana agora, tá? E a gente vai comentar isso aqui. Eu vou trazer algumas falas do Bolsonaro nos últimos anos, algumas afirmações categóricas dele sobre um assunto que ele não tem a menor noção do que ele estava falando. Continua sem noção, porque continua repetindo essa bosta até hoje, tá? E essas notícias provam que ele estava errado, né? E o que é pior, ainda tem gente que ainda acredita nesse sujeito, que ainda fica defendendo ele, né? É um negócio assim inacreditável. Então nós vamos falar sobre... eu vou começar o vídeo falando sobre, reproduzindo as falas dele, tá? Que eu vou deixar aqui nos links para vocês. Depois vou trazer as notícias para vocês verem a discrepância bizarra, assim, né? Entre o que ele diz, entre o que ele vomita ali nas falas dele e o que está acontecendo no país de fato agora, tá? Antes disso, só deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, que ele está aqui o meu link, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo aqui, tá? Quem quiser entrar em contato aí comigo para poder falar sobre o livro, tá? Será um grande prazer. Beleza, pessoal? Então, vamos já começar, né, falando sobre os vídeos. Eu vou deixar aqui, são 3 ou 4 vídeos do Bolsonaro, deixa eu ver aqui, é um de junho de 2018, quer dizer, na campanha de 2018, ainda antes dele virar presidente, de acontecer essa catástrofe, né? Um vídeo de 6 de agosto de 2019, ele já era presidente, sim, são 4, né? Um do dia 18 de julho de 2020 e um de agosto de 2021, tá? Então vamos lá, olha o que ele diz, né? Vamos lá. No primeiro, que ainda era na campanha de 2018, ele afirma o seguinte, estava numa entrevista, né, com a cara toda séria, como se ele estivesse falando, né, enfim, né, uma descoberta científica, né, e ele diz o seguinte: quando se fala em direitos trabalhistas, muito bonito, né, aqui no Brasil tem uma gama enorme de direitos trabalhistas, o que não existe nos Estados Unidos, ele diz, né, quer dizer... Aí já fica muito evidente que o parâmetro de comparação dele são os Estados Unidos, né? E eu vou comentar isso aqui, vamos terminar a fala dele aqui. Ele diz, né? Isso não existe nos Estados Unidos. Eu votei favorável à reforma trabalhista, que ele se refere à reforma do Temer, né? Que destruiu direitos lá, informalizou mais ainda o trabalho, ao contrário da movimentação dos países desenvolvidos que estão, na verdade, ali construindo uma lógica de proteção do trabalho, inclusive para essa galera de aplicativos e tal. O próprio Biden agora participou lá de uma manifestação que os sindicatos estão começando a aparecer de novo nos Estados Unidos, quer dizer, e a direita brasileira com esse discurso medíocre, retrógrado, atrasado, né, e patético. E o Bolsonaro é o retrato disso, né? Mas vale dizer, não apenas o Bolsonaro, tá? Porque o Bolsonaro, como o Bolsonaro é um imbecil completo, né, fica parecendo que ele é uma voz distoante ali, né? A direita não pensa isso. Vai escutar o Paulo Guedes, por exemplo, ele pensa a mesmíssima coisa. Vai escutar o tal do Constantino, ele diz a mesmíssima coisa. A diferença é que ele cita um autor aqui, um livrinho ali, um livrinho lá. Bolsonaro não lê, né? Já anda e fala, né? Já é um milagre, um aborto, um milagroso da natureza, né? Porém, o Rodrigo Constantino e o Paulo Guedes, como eles leem uma coisinha ou outra ali, fica parecendo que isso é diferente. Não é não. Eles pensam essa mesmíssima coisa aqui, né? Então, continuando, tá? Eu votei a favorável à reforma trabalhista. E de imediato, olha só isso aqui, né? De imediato, pesquisa interna aponta isso daí. No ano passado tivemos 4 milhões de ações trabalhistas, isso ele se refere a 2017, né? E a previsão é termos próximo de 2 milhões de ações trabalhistas depois dessa reforma. O parâmetro dele para refletir, né? Ou melhor, né? Para ponderar ali enfim, o fato da reforma trabalhista ter sido boa é que ela diminuiu as ações trabalhistas. Quer dizer, está cagando por emprego, se isso gerou emprego ou não está nem aí, né? O negócio dele ele diz abertamente aqui, eu sou favorável ao patrão, ele diz isso, né? E aí ele continua, né? Já começa a sinalizar favoravelmente para a classe patronal, né? E também, ao sinalizar favoravelmente para a classe patronal, pode haver, aí ele gagueja, né? Pode haver... poderia, né? Não está havendo, né? Mas enfim, poderia haver um afluxo melhor de empregados no Brasil. Aí ele tenta justificar, né? Porque ele se enrolou ali, porque os números oficiais desmentiam ele, né?
A reforma trabalhista do Temer gerou desemprego no Brasil, a volta da direita para o poder gerou desemprego para o Brasil, piora do poder de compra, etc. E aí ele tenta consertar, ele diz, mas o custo do Brasil é muito alto, né? Hoje em dia a gente não consegue fabricar um prego no Brasil, olha o que ele diz, né? E colocar de forma competitiva em lugar nenhum do mundo, né? Fabricar prego significa indústria, né? E o Bolsonaro não investiu em indústria, pelo contrário, a indústria caiu no Brasil, né, no governo Bolsonaro. Então, assim, só fala bosta, só fala asneira, né? E aí continua, essa é uma grande realidade. Esse custo do Brasil tem que reduzir. E a classe empresarial tem dito para mim, né, que o empregado um dia vai ter que chegar a uma conclusão: menos direito e emprego, ou todos os direitos e desemprego. A gente vai ver que isso também não se sustenta, isso é uma balela, né? E no caso do Bolsonaro é uma estupidez, porque a única diferença entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, por exemplo, né, é que o Bolsonaro é burro mesmo e o Paulo Guedes é cínico, né? Não entende bosta nenhuma de nada do que ele está fazendo ali, o negócio dele é um interesse próprio, mas ele é cínico, ele disfarça bem. O Bolsonaro não, é um estúpido completo. Ele defende essas ideias aqui como se fosse, né? E aí ele diz, né, é com a máxima que é verdadeira agora. O salário é muito bom para quem é muito para quem paga e pouco para quem recebe no Brasil. Então nós vamos ver também que essa questão do custo, né, que ele está falando não se sustenta a um mínimo estudo comparado com a Europa, por exemplo, com a Austrália, com o Japão. Não se sustenta, né? Esses países têm uma série de direitos trabalhistas, proteção do trabalho, seguridade social, e o desemprego é muito mais baixo que o nosso, entende? Então, quer dizer, para além do fato de que todos esses países que eu citei, né, a Europa inteira, Japão, Austrália, Canadá, tem uma população menor que a brasileira, né? Então, assim, né, o argumento da direita brasileira é patético, é risível, né? E se não trouxesse o caos, desemprego, fome, morte, seria apenas isso, risível, né? E aí ele diz também, né, voltando aqui, ele fala da questão ele diz um negócio aqui que vale a pena comentar, né? Que ele fala que... Onde está aqui? Sim, ele fala que isso não existe nos Estados Unidos, né? Eu já vou trazer para vocês aqui, tá, um dado importante, para depois voltar para os outros vídeos dele, para a gente poder ver como é que isso existe nos Estados Unidos, sim, tá? É que o Bolsonaro é um retardado, né? Um baba-ovo do Trump, enfim, do modelinho de vida dos Estados Unidos e, enfim, confunde tudo, ignora as coisas, não estuda, né? Vamos lá, tá? Os Estados Unidos tem um negocinho chamado, antes de partir para a coisa mais óbvia, né? Vamos falar de algo que pouca gente sabe, pouca gente conhece, eu vou deixar o link aqui, tá? Os Estados Unidos têm um documento de segurança nacional, tá, chamado Estratégia Nacional de Segurança, ENS. Isso não existe no Brasil, por exemplo. O Brasil tem alguns documentos ligados à defesa, ao exército e tal, marinha, aeronáutica, mas não tem uma Estratégia Nacional de Segurança. E essa palavra segurança, nesse documento dos Estados Unidos, não tem ligação com o exército, com forças armadas, nada do tipo. É uma segurança ligada a um conceito mais amplo de segurança, tá? Então vamos comentar rapidinho aqui, certo? É uma notícia do Conjur, que eu vou deixar para vocês o link, tá? E diz assim: prioridades internas para fortalecer a economia, a competitividade e a defesa dos interesses comerciais e estratégicos dos Estados Unidos, certo? Isso substitui uma série de direitos trabalhistas, né, que a gente tem aqui, eles não têm lá, mas eles têm uma segurança que é governamental, vem do Estado e que garante o desemprego baixo sempre para eles, né? Então vamos lá. As áreas de maior interesse: contenção da ascensão da China. Eles dizem isso lá no documento. Eles têm que conter a ascensão da China, né? Ações contra a Rússia. Aí outras, né? Algumas que não têm a ver com a economia de maneira direta, né? Enfim, ações, segurança climática, energética, pandemia, biodefesa. E aí volta, insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Aqui a direita volta ao poder, a fome volta, 30 milhões de pessoas passando fome, gente na fila do osso,
e a direita, e o Paulo Guedes dizendo que se a esquerda voltar, a gente virou a Venezuela. Né? Entendeu? Vamos lá, controle de armamentos, que eles estão agora tentando minimizar lá, né, essa coisa das armas, enquanto que o Bolsonaro quis instituir isso aqui. Né? Eles estão tentando se livrar disso e a direita brasileira tentando impor isso aqui dentro. Né? Uma coisa que é retrógrada no mundo inteiro, até lá. Né? E o último é o terrorismo, né, que é uma questão que eles têm o tempo todo lá problema com isso. E aí eles têm uma seção ligada estritamente às Américas, tá? Nesse documento. E o documento diz: reforçar a estabilidade nacional, regional e global. Mentira, né? Não tem nenhum interesse em reforçar a estabilidade de ninguém. Quando eles querem, eles dão um golpe, como fizeram aqui em 2016, usando Juiz Moro, etc. Né? Isso é conversa fiada. E aí continua: ampliar a colaboração multilateral para a criação de um monte de coisa, incluindo emprego. Mentira também, né? Esse golpe da Lava Jato destruiu milhões de empregos aqui no Brasil, né? Capitaneados por eles lá, com interesses, né, na Petrobras e privatização, PPI e tudo mais. Mas, enfim, o fato é que eles têm ali um documento interno que defende os próprios interesses do ponto de vista econômico ligado à ideia de segurança nacional, né? Enquanto o verme do Bolsonaro fica lutando contra o direito trabalhista, contra o trabalhador brasileiro, né? E ainda cita os Estados Unidos como referência, né? Então, para finalizar esse comentário patético do Bolsonaro, a gente retomar aqui a reflexão, os Estados Unidos não são referência para ninguém, talvez só para a China, né? Mas para mais ninguém. Por quê? Porque os Estados Unidos têm base militar em 180 dos 220 países do mundo. Eles enfiam empresas, né, através de vinculações com governos locais, interesseiros ali, em quase todos os países do Ocidente. Né? E aí eles pegam e cobram 39% de imposto sobre lucros e dividendos de empresas que estão em outro lugar e mandam o dinheiro para lá. Né? O PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares, o nosso é de 2 trilhões de dólares, quer dizer, 12 vezes menor do que o deles, e a direita quer diminuir o Estado aqui mais ainda. Ainda cita os Estados Unidos como referência, quer dizer, né? É muita estupidez esse negócio, e é pensar muito pequeno. Né? Enfim, o Bolsonaro reflete isso, porque o Bolsonaro ele não tem a malandragem do Paulo Guedes, né? E não tem uma certa sutileza que os livros dão ali pro Constantino, então ele fala merda torta e à direito, assim, né? Então é fácil mostrar o quanto que a estupidez da direita é evidente, né? Na fala do Bolsonaro, tá? Então isso aqui foi o discurso dele do dia 6 de junho de 2018, ele ainda não era presidente. Aí ele vira presidente, e aí no dia 6 de agosto de 2019, ele continua falando bosta, né? Ele diz: quantas vezes eu disse na campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país com esse emaranhado de leis e legislações, né? Como se ter leis e legislações para proteger o trabalho fosse ruim, né? E aí ele continua: é mais fácil defender empregado, tem mais voto. Eu defendo o patrão, o empregado e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Mentira! O desemprego aumentou com o Bolsonaro. O desemprego aumentou com o Temer, com a reforma trabalhista da direita. Né? E no caso do Bolsonaro, talvez não seja nem mentira, talvez seja simplesmente estupidez mesmo. Ele não estuda, ele não faz nenhuma análise comparada para poder dizer as bostas que ele diz. Né? Bom, então vamos lá, continuando. Aí ele finaliza, né, esse aqui ainda do dia 6 de agosto de 2019, ele já era presidente, ele diz: eu tenho dito desde há muito que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Né? A mesma bosta que ele disse antes, ele continuou dizendo. Aí em 2020, dia 18 de julho, vou deixar o link para vocês aqui, ele diz: não é fácil a vida dos patrões, não adianta você ter um montão de direitos e aí não tem emprego. Ele continuou falando bosta, né? Ele não aprendeu, vamos lá, né? E aí no ano de 2021, no dia 26 de agosto, e aí o desemprego em 2020 tinha batido 13,5%, recorde dos últimos anos, tá? Ele vira e diz o seguinte, isso agosto de 2021, tá? Como é que gera emprego com essa CLT aqui? Alguém é patrão aqui? Perguntou, acho que está no puxadinho ali, né, dele. Então vocês sabem qual é a dificuldade, né? Como é que pode gerar emprego com uma CLT rígida dessa forma? E alguns, se você fala em CLT, o pessoal se volta contra você,
quer acabar com o direito, né? Como é que se faz para criar emprego com uma CLT rígida dessa? É o que ele diz, né? A hora de trabalho mais cara da Europa está na Alemanha, tá? O desemprego com Bolsonaro atingiu 13,5%, certo? Vamos ver aqui quanto é que está na Alemanha, quanto é que estava na Alemanha em 2022, o desemprego? O desemprego na Alemanha estava em 3%. 3%. Se você for montar uma empresa na Alemanha, você vai gastar muito mais com o trabalhador do que você gasta aqui, né? É um argumento que não se sustenta. Agora, a Alemanha não... Pô, Alemanha, né, e tal. Então vamos falar de outros. Inglaterra, 4% de desemprego. Japão, 2,7%. Bélgica, 5,5%. Suíça, 3,9%. República Tcheca, 2,5%. Dinamarca, 4,4%. Islândia, 3,2%. Holanda, 3,6%. Noruega, 3,6%. Todos desemprego, assim, a metade do que está hoje, com o Lula, que já está melhorando. E essa é uma das notícias aqui que a gente vai ponderar daqui a pouco, tá? E com o Bolsonaro estava muito pior do que isso, né? Então, assim, por que eu estou falando isso aqui? Porque para atacar essa ideia de que, uma CLT rígida, direitos trabalhistas demais, isso não gera emprego, isso ajuda a atrapalhar, né? Isso atrapalha, né? Melhor dizendo. E é balela, é mentira, é farsa, estupidez, né? É uma gentinha medíocre que só tem interesse privado ou tá cagando, né, para a pobreza, para melhorar o país. Não tem projeto de país. O projeto da direita brasileira, salvo raríssimas exceções, é um projeto de interesse privado. É gente com interesse privado se metendo ali na esfera pública para poder ganhar dinheiro. Só. E para ficar atacando o Estado, quando nenhum país desenvolvido do mundo faz isso. Certo? Ou seja, analfabetismo, no caso de um Bolsonaro da vida, ou canalice, né? Como é nitidamente o caso do Paulo Guedes ali, do Constantino, dessas outras figuras da direita brasileira. Tá? Então, pessoal, aí a gente chega aqui, tá, nas duas notícias desse mês, tá, que desmentem essa mediocridade, né, da direita, do Bolsonaro, Paulo Guedes, Constantino, enfim, e essa gentalha toda. Tá? O desemprego caiu para 7,8%, a menor taxa desde 2015. Notícia aqui que eu vou deixar o link para vocês. Em 2015, quem governava era Dilma, era o PT. Tá? Queda de 0,5% em relação ao trimestre que terminou em maio, né? Caiu mais ainda o desemprego. E agora em setembro de 2022, o desemprego estava em 8,9% e agora está em 7,8%. Caiu 1,1% em relação ao ano passado. Tá? E nesse ano já são mais de 1.300.000 pessoas desocupadas que ganharam emprego, né? Com o governo Lula, com todas essas medidas que o Lula está fazendo. Tá? E aí existe um problema que ainda não foi resolvido, tá? A taxa de informalidade continua alta e também cresceu, porque isso é um reflexo da reforma trabalhista. A reforma trabalhista abriu espaço, né, para uma série de informalidades aí que num país como o Brasil gera o quê? Pobreza, né? Eu estava vendo uma matéria da BBC falando sobre os aplicativos, né? Essa galera que trabalha de motoboy, os caras ganham na Inglaterra R$500 por dia se trabalharem o mesmo que essa galera do Brasil trabalha aqui. E aqui no Brasil a média aí é de R$3.000 no máximo se o cara for bom, né? Ou melhor, se o cara trabalhar feito um condenado, né? Lá eles ganham R$500 por dia. Né? Então faz as contas aí, dá mais ou menos uns R$10.000 por mês, né? Enfim, e lá eles são legalizados, tem seguridade social, tá? E a Inglaterra, né? Berço da Revolução Industrial, do capitalismo e tal. Então, quer dizer, não estou falando aqui de Cuba, nem da Coreia do Norte, eu estou falando da Inglaterra, certo? Muito bem, então, e aí a segunda, sim, aí só para finalizar essa questão ainda da informalidade, são 13,2 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, um aumento de 2,1% em relação a maio. Tá? Isso não dá para resolver, o Lula não consegue resolver isso. Quem vai resolver isso é o Congresso, se quiser, né? Porque essas questões, a reforma até pode ser uma proposta, uma contra-reforma aí, mas quem vota isso é o Congresso, é o Senado e tal, né? Enfim, e a gente teve agora, parece que ontem ou anteontem, a votação do Desenrola Brasil, que é um projeto que tem conexão com o Ciro Gomes e tal, que o PT pescou ali do Ciro,
para poder as pessoas negociarem suas dívidas. Vai ver quem votou contra nisso. A direita toda, né? Tá? E aí, ó, a taxa de informalidade também aumentou. Estava em 38,9% em maio, passou para 39,1%. Isso aí é um reflexo da reforma trabalhista, tá? E a segunda notícia muito boa, que também desmente essa mediocridade do Bolsonaro e da direita brasileira, é a seguinte, também vou deixar o link para vocês aqui. Massa salarial do trabalhador brasileiro é a maior da história, aponta o PNAD, tá? Que, enfim, essa pesquisa nacional de domicílios e tal, tá? Link da CNN, vou deixar para vocês aqui. O subtítulo é esse, ó. Aqui é a chave, tá? Para entender a questão. Ele diz: migração para o trabalho formal, ou seja, diminuição ali, né, no percentual geral e no absoluto, né, da informalidade para a formalidade, e alta do salário mínimo acima da inflação, coisa que Bolsonaro e Temer não fizeram, né? Bolsonaro congelou o salário mínimo, não teve nenhum aumento real durante os 4 anos dele, tá? Então esses dois, né, a migração para o trabalho formal e a alta do salário mínimo acima da inflação, contribuíram para esse cenário de uma massa salarial do trabalhador brasileiro como a maior da história, certo? O Paulo Guedes disse que a gente ia virar uma Venezuela, né? Uma Argentina, uma Venezuela ali em 1 ano, 6 meses, 1 ano, né? Ainda não aconteceu. O que ele tem a dizer sobre isso, né? O que será que ele tem a dizer? Enfim, e aí, pessoal, vamos lá, né? Aí, continuando aqui a notícia, a massa salarial real efetiva avançou 0,6%, impulsionada pela expansão do emprego associada ao aumento do rendimento médio, tá? O rendimento real habitual fechou agosto em 2.947, aumento de 4,6% esse ano. Isso tem que ser pensado, né, essa questão do aumento do aumento real ali, do valor do salário mínimo e dessa massa de grana na mão das pessoas. Isso também tem que ser pensado em conexão com a melhoria do custo de vida, né? Porque a comida está muito mais barata, a gasolina está mais barata, o gás está mais barato, tudo isso vai interferindo, né, no aumento do poder de compra das pessoas, na melhoria de vida do cotidiano das pessoas, tá, no Brasil. E aí o economista Bruno Imaizumi comentou, vou deixar o link para vocês aqui, o seguinte, ó, o aumento do salário mínimo acima da inflação também contribuiu para isso, pois ele é um balizador para essas outras transferências, né? Enfim, e aí, pessoal, eu já falei aqui da questão do documento, né, de segurança dos Estados Unidos, mas eu não cheguei a fazer o comentário aqui, porque eu vou deixar o link aqui do Conjur para vocês, tá? Com a notícia desse documento, tá? E eles fazem um comentário muito interessante aqui, que eles dizem o seguinte, ó: é chegado o momento de considerar a elaboração de documento de Estado mais abrangente no Brasil, né? Uma grande estratégia que possa tratar das prioridades domésticas, de defesa e da política externa, com ênfase no conceito mais amplo de segurança, despida dos preconceitos criados pela sua utilização como doutrina nos governos de 64 a 85, que no caso é a ditadura militar no Brasil, tá? Então, quer dizer, o texto do Conjur, ele reflete aqui esse documento lá de segurança econômica que existe nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo faz a sugestão que a gente tente criar alguma coisa aqui nesse sentido também. E isso seria uma coisa fantástica, assim, porque isso, inclusive, é uma das formas de, aos pouquinhos, ir neutralizando o poder da direita no Congresso, né? Se você cria um documento de Estado, né, de segurança, tá? Que é uma estratégia de segurança econômica, social, etc., e transforma isso numa política pública de Estado, né? Talvez até de repente constitucional, né? Você começa a minimizar, né, a poluição dessa gente medíocre que está ali só para ganhar dinheiro, para ficar ganhando grana, para poder ficar sustentando poderzinho em município e tal, né? Então, e aí o país de repente começa a caminhar de fato. Aí talvez a gente possa chegar perto dos Estados Unidos, né? Como que é o idiota do Bolsonaro, sem ter a menor noção de como chegar lá, né? Tá? E aí só para ilustrar e finalizar isso aqui, tá? Esse documento, em fevereiro de 2019, vou deixar o link para vocês também aqui, a Reuters noticiou que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos daria carta branca ao Trump para aumentar as tarifas sobre os automóveis e as peças de automóveis importados, ao designar as importações como uma ameaça à segurança nacional, né? Isso ia gerar uma tarifa de até 25% que ia interferir nos negócios de japoneses, europeus e Coreia do Sul lá dentro dos Estados Unidos.
Então essa conversinha fiada de liberalismo econômico, liberdade de mercado, essa conversa fiada ou de retardado como Bolsonaro, ou de interesseiro mal estudado, né? Gente que não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo e fica vomitando isso aqui, ó, liberdade de mercado, tem muita regulação, tem muita legislação, né, e tal. Vai mandar essa nos Estados Unidos, né, na Europa, entendeu? Para ver se eles não riem da sua cara, né? Entendeu? O Trump, né, ele recebeu o Bolsonaro lá, né, o Bolsonaro babando o ovo dele, ó, o senhor, eu tenho o maior respeito pelo senhor há muito tempo, e ele tá ali só pensando, né, mais um idiota útil, né, que eu vou usar para continuar, entendeu? Né? Então, assim, esse tipo de idiota útil a gente tem que manter longe da presidência, porque o Brasil tem que caminhar para cima, não para baixo, né? Tá? E aí, enfim, o objetivo era manter as indústrias dos Estados Unidos saudáveis, tá? E aí é o ponto final aqui do nosso vídeo de hoje, tá? Porque essa questão da indústria é uma das questões-chave de Estado em qualquer país desenvolvido do mundo. Tá? Por isso que o Lula tentou ampliar isso aí, pelo menos na Constituição Civil e tal, né? De qualquer maneira, não conseguiu resolver isso de maneira ampla também, porque a indústria foi diminuindo aos pouquinhos, né, no finalzinho do governo Dilma ali, tá? De qualquer maneira, a direita só piorou isso, né? A gente está aqui, ó. Notícia do UOL, vou deixar para vocês o link aqui também. O melhor ano da indústria brasileira foi 2013 com a Dilma, tá? E o ano de 2022, o faturamento da indústria brasileira foi 22% menor do que em 2013 com a Dilma, tá? O último ano do Bolsonaro. Quer dizer, ele encolheu 1/4 do faturamento da indústria brasileira, certo? E a indústria é muito importante por uma série de motivos, não é só porque a indústria é bacaninha, não. A indústria gera uma massa salarial melhor qualificada e melhor remunerada, né? Os melhores salários estão na indústria, tá? Para além do fato de que isso gera também massa de manobra nas articulações internacionais entre os países. Por isso que o Trump fez isso com o Japão lá, e com a Coreia, com a Europa, em relação aos automóveis, né? Porque eles não são bobos, eles não são iguais à direita brasileira, que é subserviente e só tem interesse privado, né? Eles têm uma visão de país ali, tá? Ainda que o patronato, vamos dizer assim, da questão da economia nos Estados Unidos seja gente que também não gosta muito de sindicato, de direito trabalhista e tal, mas do ponto de vista governamental eles têm uma visão de país que é radicalmente melhor, diferente, né, para cima do que a direita brasileira, que é essa mediocridade que a gente aturou nos últimos 6, 7 anos aí, tá? Para finalizar, a indústria no Brasil em 2011 era de 23, respondia por 23,1% do PIB. Em 2021, 10 anos depois, era 18,9%. Caiu mais ou menos ali uns 3,2%. Tá? Isso não é um bom sinal, isso é um péssimo sinal. Tá? E para além disso, a missão, né? O Bolsonaro está falando aí de emprego, de direito, que o trabalhador tem que escolher, né, mais direitos e menos empregos, ou menos direitos e mais empregos. Ele não gerou nenhum dos dois. Ele gerou perda do poder de compra no salário mínimo e gerou menos emprego. Tá? Tirou direito e tirou emprego. Né? Esse aqui é o grande problema. Né? Tá aí, ó, em 2019 o desemprego era de 11,9%, chegou a 14% em 2021, deu uma melhoradinha em 2022, mas porque ficou tão ruim em 2021, né, que não podia piorar, tá? Então é isso, pessoal, tá? Estamos aqui. Será que tem alguém que ainda acredita na direita brasileira? Tem alguém que ainda acredita no Bolsonaro? Será? Né? Deixemos aqui 2 dicas aqui né? Eu tô lendo esse livro aqui agora, escrevendo um artigo também sobre essa questão, O Ovo da Serpente, que fala sobre a questão do surgimento do bolsonarismo e tal, tá? E certas conexões interessantes que geraram esse fenômeno bizarro aí no Brasil. E, mais uma vez, a dica do livro do Ciro Gomes também faz várias ponderações interessantes a vários desses elementos que eu trouxe para vocês aqui hoje, tá? Incluindo essa questão da indústria que eu falei no final, tá? Então é isso, pessoal. Fica aí mais uma vez nessa reflexão sobre a farsa do bolsonarismo, tá? Caíram mais 2 farsas aí, para quem ainda não tinha percebido isso, né? Porque eu, por exemplo, nunca acreditei nessa gente. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Abraço. Fui.